Salve pessoal do Colégio Brasília! Vamos terminar essas aulas 17 e 18. O que a gente estava fazendo mesmo? Determinação de fórmulas químicas, tá? Bom, para relembrar o que eu tinha apresentado para vocês na aula passada, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Então, vamos imaginar que eu tenha 1 mol de moléculas do ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Se eu tiver 1 mol de moléculas de H2SO4, quantos átomos eu tenho na composição desse material, em termos de mols? Eu tenho 2 mols, olha lá, 2 mols, você pode escrever no singular ou no plural, tanto faz, mol ou mols. Então, eu tenho 2 mol de quê? De átomos de hidrogênio. Mais quanto? Mais 1 mol de átomos de enxofre. E também mais 4 mols de átomos de oxigênio. Legal? Então, a dedução das fórmulas dos compostos químicos sempre é feita em termos de quantidade de mols, ok? Que é indicado com esses índices, esses numerozinhos pequenininhos aqui na frente, tá? Então, o que acontece? Vamos resolver o exercício 6. Agora vamos para valer. Ele está pedindo a fórmula mínima de um sal presente na casca do ovo. O que é a fórmula mínima? É uma fórmula simplificada. Seria a fórmula molecular simplificada. Não se esquecendo que, em alguns casos, a fórmula mínima é igual à fórmula molecular. É esse caso aqui, ó. A fórmula molecular H2SO4, a fórmula mínima é exatamente igual, ok? Então, ele está dizendo aqui que tem um sal na casca do ovo e nos corais, sabendo que este apresenta a seguinte porcentagem em massa: 40% de cálcio, 12% de carbono e 48% de oxigênio. Ou seja, ele não te deu a massa, mas não tem problema. Se a gente tem a porcentagem de cada componente que forma o sal aqui, a gente considera então, para facilitar, ó, para uma amostra de quê? De 100 gramas para uma amostra de 100 gramas de sal. Então, se eu pegar 100 gramas de sal, o que eu vou ter? Eu vou ter 40 gramas de cálcio, 12 gramas de carbono e 48 gramas de oxigênio. Vamos colocar aqui. Então, ó, eu teria uma massa de cálcio de 40 gramas, uma massa de carbono exatamente igual a 12, tá? E uma massa de oxigênio igual a 48 gramas. Beleza? Então, o que está acontecendo aqui? A gente tem, então, as massas. Agora eu preciso transformar isso em mols. Lembra que a gente tem que colocar os numerozinhos aqui? Eles são feitos em números de mols. Então, vamos recordar uma fórmula? Então, ó, número de mols é igual massa do problema sobre massa tabelada. Ou seja, a massa do problema, a massa da substância, é dada em gramas. Se não estiver em gramas, a gente tem que passar para gramas. A massa tabelada é aquela que é a massa molar, aquela que é dada em gramas por mol. Então, se eu pegar a massa do problema, gramas, dividir por gramas por mol, o que vai acontecer? Vai cancelar aqui, vai aparecer em mols o resultado. Então, não se preocupa não, a cachorrada está latindo aqui, mas está tudo em ordem, hein? Vamos lá, ó. Então, número de mols de cálcio vai ser igual ao quê? A massa do cálcio, ó, 40 gramas. Então, ó, eu vou ter 40 gramas de cálcio sobre a massa tabelada do cálcio, que são 40 gramas por mol. Fácil, hein? Ó, cortou, cortou, aqui no que nós falamos. Vai sair em mol. Joia? Daí eu vou pegar o número de mols do carbono. Quanto que eu tenho? Adivinha? 12. Exatamente igual à massa molar. Então, eu também tenho quanto? 1 mol. Joia? E aí, a massa, ou melhor, desculpa, número de mols do oxigênio é a massa do oxigênio, 48, dividido pela massa do oxigênio, 16. Quantos mols? 3 mols. Ok? Todos os valores deram números inteiros? Sim. Então, eu já tenho a fórmula mínima pronta aqui. Vai ser como? Vai ser Ca
CO3. Beleza? Ó, na verdade, aqui nessa questão, esta fórmula mínima coincide com a fórmula molecular. Por quê? Qual que é o sal presente na casca do ovo? É o carbonato de cálcio. Mas, para a gente, se a gente não soubesse dessa informação, se a gente não conhecesse esse detalhe, a gente teria que ter a massa tabelada, ou seja, a massa molar da substância, para comparar aqui com a fórmula, tá bom? Com a massa dessa fórmula. Legal? Facinho, né? Então, relembrando, o número de mols de cada elemento é aquilo que vai ser atribuído aqui na composição, tá, da fórmula, tá? Então, eu tenho que passar para número de mols. Então, olha aqui. O exercício 7 é exatamente isso. Ele fala que tem um composto, que ele tem sódio nessa massa, com essa massa, fósforo e oxigênio. Ele fala que é um aditivo alimentar encontrado em nuggets, marshmallows, pudins, carnes aqui, tá? Daí ele pergunta, qual que é a fórmula mínima do composto? Vamos lá. Então eu vou fazer assim, ó, número de mols, hein? Relembrando, número de mols é igual massa do problema que está aqui sobre massa tabelada que está aqui embaixo. Legal? Então, vamos calcular para cada um? Então, número de mols do sódio vai ficar igual a quanto? 1,84 gramas sobre 23 gramas por mol, tá? Então, vai dar quanto isso aqui? 0,08 mol, ok? Muito bem, agora vamos para o fósforo. Número de mols do fósforo. Quanto que está dando aqui? 1,24 sobre a massa tabelada aqui é 31. Então, vai dar quanto? 0,04 mols. Joia? E para terminar, então a gente vai ter número de mols do oxigênio, que vai ser igual a quanto? 2,24 sobre 16. Vai dar quanto? 0,14 mols. Bom, daí a gente teria a seguinte forma. Vamos lá. Na008, P, que é o fósforo, 004 e oxigênio 0,14. Nenhum número aqui é um número inteiro. Então, se nenhum desses daqui é inteiro, como que eu vou transformar isso aqui em números inteiros? Você pega esses valores aqui embaixo e qual deles é o menor? Não é o 004 aqui? Eu vou dividir pelo menor. Então, eu vou dividir por 004 para tentar transformar todo mundo aqui em números inteiros. Então, como que ficaria? Ficaria Na2, P1 e O. 0,14 por 0,04 vai dar quanto? 3,5. Bom, eu consegui quase chegar na resposta final. Por quê? Porque esse daqui está inteiro, este está inteiro, só que esse aqui está com vírgula. Deu 3,5. Como que eu transformo agora todo mundo em números inteiros? Se eu dividir, eu não consegui, agora eu faço a operação contrária. Eu multiplico. Só que eu multiplico por quanto? Eu multiplico por um número que eu possa transformar todo mundo aqui em números inteiros. Então, a partir do 2, logicamente, porque se eu multiplicar por 1, vai repetir o valor. Então, eu vou multiplicar por 2 e ficaria como? Na4, P2, O7. Está aqui a fórmula mínima do composto. Esta fórmula mínima aqui é igualzinha à fórmula molecular, porque eu conheço o composto, tá? Vocês não têm essa obrigação, tá? Mas são exatamente iguais, mas só tem um jeito de saber isso. Só se ele te desse a massa molar da substância, a massa molar da substância, daí você compararia com a fórmula que você obteve. Vocês entenderam? Tranquilinho, né? Então vamos fazer o próximo? Vamos lá, hein? Então, próximo exercício traz exatamente essa informação que eu acabei de falar para vocês. O que ele traz? Ele traz a massa molar da substância. Então, vamos lá. O principal componente do vinagre é o ácido acético, cuja massa molar é igual a quanto? 60. Ó, ele te deu aqui a massa molar, 60 gramas por mol, ok? Então, o que vai acontecer?
ele te deu, além da massa molar, ele te deu as porcentagens em massa de cada elemento químico. Então, ele pede qual que é a fórmula mínima desse ácido, que é o ácido acético, que tem essa massa. Eu, se fosse vocês, eu faria dessa primeira maneira. Eu vou explicar duas maneiras. Vamos lá. 60 gramas não é a massa total da substância, que é o ácido acético? Então, 60 gramas seria tudo. Tudo é quantos por cento? 100%. Só que, quantos por cento eu tenho de carbono? 40. Então, para 40%, qual a massa do carbono? Vamos lá. 40% de 60 dá 24. Então, a massa do carbono aqui está dando quanto? Certinho, que beleza, hein? 24 gramas. Daí, vocês sabem que eu tenho que passar de massa para mol. Então, como que eu faço? O número de mols de carbono vai ser a massa do problema, que está aqui 24, sobre a massa tabelada, que é 12. 12 gramas por mol. Quantos mols eu tenho de carbono? 2 mols. Ok? Daí, eu vou para o próximo elemento, que é o hidrogênio. Então, 60 gramas, que é tudo, 100%. Ok? 6,67% vai dar o quê? Massa do hidrogênio. Se vocês fizerem as contas aqui, o problema são as contas, né? Vai dar uma massa de 4,002, ou seja, 4 gramas. Então, número de mols de hidrogênio, 4 gramas dividido por 1, que vocês já sabem. Então, dá quanto? 4 mols. Ok? E, para fechar, a massa do oxigênio é o que falta. Não é o que falta? Então, o que, que acontece? A massa total não é 60 gramas? Então, você faz 60 menos essas duas outras massas que eu já descobri. Então, 60 menos 24 mais 4. Então, 60 menos 28 aqui vai te dar uma massa de oxigênio igual a quanto? 32 gramas. Número de mols do oxigênio são os 32 gramas por 16. Ou seja, quantos mols eu tenho de oxigênio? 2. Beleza? Daí, como que ficaria a fórmula da substância? Opa, aqui é a fórmula molecular. Por que é a fórmula molecular? Porque esta massa aqui, pessoal, é a massa total. Se esta é a massa total, ele deu a porcentagem de cada elemento na massa total, esta é a fórmula molecular. Como é que ficaria a fórmula molecular? C2, está aqui, H4, quantos oxigênios? 2. Então, está aqui a fórmula molecular, mas ele não quer a molecular, ele quer a mínima. Então, a fórmula mínima é a fórmula molecular simplificada. Então, vou simplificar aqui por 2. Quanto que ficaria a fórmula mínima? C1, que você não escreve, H2O1. Aqui a fórmula final acabadinha. Legal? Ou, se vocês quisessem, vocês considerariam para, né? Aquela bela história. Para uma amostra com 100 gramas. 100 gramas do composto. Para 100 gramas do composto, qual seria a massa do carbono? Seria igual a 40 gramas. Qual seria a massa do hidrogênio? Seria 6,67%. Opa, gramas, tá? E a massa do oxigênio seria de quanto? Aqui é 53,33, tá? Então, 53,33 gramas. O exercício esqueceu de um 3 aqui, tá? Então, o que, que acontece? A gente vai calcular o número de mols. Então, vamos lá. Número de mols do carbono é esta massa aqui, 40 dividido por 12, ok? Vai dar quantos mols? 3,33. Eu aconselharia vocês sempre colocar quantas casas depois da vírgula? 2. 2 não é nem um exagero e também não é uma economia bburra, tá? Porque se você arredondar muitas vezes com uma casa depois da vírgula, você pode se dar mal no final. 2 casas tá excelente. Então, já fiz aqui para o carbono. Número de mols de hidrogênio é 6,67 por 1, ou seja,
6,67 mol, ok? E o número de mols do oxigênio, esta massa aqui esquisita, né? 5,333 por 16. Quanto que vai dar aqui o número de mols? Vai dar também 3,33 mols, ok? Então, a fórmula ficaria C333, H667 e O333. Daí aquela velha história. Eu vou dividir pelo menor. Então, dividindo pelo menor, ou seja, 333, ficaria como C1H2O1. Exatamente igual como o primeiro processo. Eu faria o primeiro, né? É óbvio. Muito mais fácil. Eu faria o primeiro. Ok? Então, vamos para a última questão? Última questão é muito parecido. Eu tenho que passar para número de mols. Sempre a mesma história, número de mols. Ele fala da cafeína. Segundo ele, uma amostra de cafeína deu essas quantidades. Só que as quantidades não estão em gramas, somente em gramas ou somente em mol. Eles misturaram tudo. Então eles pegaram, por exemplo, o carbono aqui, ó, em massa, hidrogênio ele te deu em mol, oxigênio em número de átomos e nitrogênio novamente em massa. Não tem problema, vamos passar tudo para mol. Tudo para mol, sempre. Então, como ficaria? Número de mols de carbono é igual à massa do problema, 4,8, dividido por 12. Quanto vai dar essa história aqui? 0,4 mol. Tudo bem? Agora, o hidrogênio não precisa, ele já te deu. Então, eu só vou marcar aqui, ó, número de mols de hidrogênio é igual a quanto? Meio mol, deixa quietinho aqui guardado, tá? Daí, número de mols do oxigênio. Eu pego a quantidade que ele te deu. Ele não te deu em átomos? 1 mol tem exatamente quantos átomos? Não é 6 vezes 10 a 23? Então, vou pegar esse valor. 6 vezes 10 a 22, dividido por quanto? Por 6 vezes 10 a 23. Vai dar quanto aqui? 0,1 mol. Ok? E para terminar, o nitrogênio. O número de mols de nitrogênio, nitrogênio é igual a quanto? 2,8 por 14. Isso, por 14. Vai dar quanto? 0,2 mol. Ok? Então, vamos juntar tudo isso aqui. Ficaria como a fórmula? C04H. H, ele deu quanto? Meio. Oxigênio, 0,1. E nitrogênio deu 0,2. Vocês estão pensando, mas por que ele colocou essa ordem? Opa! Lembra do Chomps? Olha lá, hein? Chomps. Então, a sequência utilizada atualmente é carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e fósforo e enxofre. Está aqui, ó. Foi aquela que eu usei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir pelo menor aqui. O menor, no caso, quanto que é? 0,1. Então, 0,4 por 0,1 vai dar quanto? 4. Ok? Daí, meio por 0,1 vão dar quantos? 5. E aí, 0,1 por 0,1 deu 1. Deixa quietinho o oxigênio ali, tá? E para terminar, o N02 por 0,1 deu quanto? Deu exatamente 2. Está aqui a fórmula mínima do composto. Para saber se isso aqui bate com a fórmula molecular, eu teria que ter a massa molar tabelada aqui para eu fazer uma comparação. Posso garantir que esse aqui não é, tá? É uma fórmula maior, bem maior, tá bom? Ok? Beleza? É isso aí, pessoal. A gente se vê em breve. Um abraço.